Oi, gente, eu sou a Danúbia Lauro, sejam muito bem-vindos ao Comediando, o programa que acha graça de tudo, menos quando você se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Hoje a gente vai falar com a Priscila Castelo Branco, ela que é atriz, comediante, advogada, mas que só exerce a profissão de advocacia quando ela tem que assinar o divórcio de alguns amigos. Hoje ela vai contar pra gente um pouquinho sobre seus vários trabalhos como atriz, sobre como foi morar na Tailândia e abrir uma academia de luta, e também sobre o processo de criação do seu show solo Eu Tô Quase Lá. Pri, muito obrigada por estar aqui. Pra gente é uma honra receber você aqui hoje. Eu queria começar do começo. Queria que você falasse pra gente como é que você caiu de paraquedas na comédia, como que você entrou nesse universo. Cara, como eu entrei na comédia, né? Isso é uma coisa curiosa, porque eu sempre fui mais pra atriz. Então eu fazia teatro, e aí queria ser uma atriz dramática, e sempre que eu era elogiada na comédia, que é sempre aquela história clichê de qualquer atriz. Eu ficava, poxa, mas eu queria fazer o drama e tal, mas eu me dava muito bem na comédia. Então, nas aulas de teatro e tal, eu comecei a gostar de fazer isso. E aí, por incrível que pareça, o Murilo Couto, que ele tinha uma série lá no De Noite, lá com o Danilo Gentili, eles me chamaram pra fazer uma participação. E chamaram uma outra atriz lá, porque acho que um dos roteiristas fazia teatro lá comigo. E falou, vocês não querem fazer? E chamou uma outra menina. Aí a menina viu o texto e ela falou, eu não vou fazer isso. Esse texto não vou fazer de jeito nenhum, que coisa, baixaria, não sei o que. Aí eu falei, posso fazer? Eu gostei, queria fazer. Aí eles falaram, então pode, já que a outra não quis fazer e tal. Aí eu aceitei fazer. E aí a gente gravou essa sériezinha, que era um humor super trash. Pra você ter uma ideia, eu era uma puta e eu me apaixonava por uma véia traficante. E o Murilo era um professor de teatro, assim. Maravilhoso. É maravilhoso. A cara dele, né? Descalço. Não, descalço. Era uma coisa do tipo, olha a semente da árvore. Ele colocava Foz, tipo, Antônio Fagundes. Ele beijava Dionísio. Era uma coisa maravilhosa. Zé Celso. Era isso. Sakamoto e Ju, Black Power, Caramba. Juliana Oliveira. Eles também eram, faziam aula de teatro, né? Uhum. Também junto naquela aula. Eu também era uma atriz que fazia aula com ele. Então foi muito divertido. Ficou um humor trash, mas assim, engraçado. Tanto que a série era pra ter 4 episódios e durou 4 meses, assim. Foi uma coisa muito legal. Eu casei com ela. Virou. Começou a ter sempre um convidado, assim, sabe? E aí eu fiz essa sériezinha. E lá nesse lugar, assim, né, onde a gente tava lá, eles falavam, vai fazer stand-up. Porque era uma galera de stand-up. Só que eu não consumia o stand-up. E vai fazer stand-up, você é engraçado, você é engraçado. Aí eu falei, deixa eu pesquisar o que é esse negócio de stand-up. E aí, nisso, eu já tava gostando muito de trabalhar com comédia. E aí, entrei num curso pra entender o que era stand-up, porque eu nunca tinha assistido um stand-up. E aí, eu comecei a ver e falei, pô, achei legal. Deixa eu adivinhar, Fábio Lins. Você adivinhou! O curso nacional. Mas é porque acho que ele, como ele tinha essa coisa do improviso, e ele já dava aula, acho que ele meio que... Não, sim, ele é referência hoje. Quem quer começar no stand-up é ele. Eu que tenho a escola da comédia lá, uma galera começou e tá aí, bombando. Eu acho engraçado que as pessoas falam assim, mas você fez um curso para aprender a fazer comédia? Não é isso, né? É um curso de... Pra você saber o caminho das pedras. Com Quais são certeza. as técnicas, como você vai começar. Porque tem gente que quer, mas não sabe como começar, né? Até mesmo para descobrir, nossa, não tem nada a ver com isso. Geralmente a galera aprende fazendo, né? Vai se enfiando no meio e vai descobrindo. O Fábio Lins conseguiu sistematizar meio que isso no curso dele. E também dá uma noção de mercado, né? Que eu acho que é importante. Porque tem gente que acha que vê os humoristas ricos, acha que vai chegar lá, vai ganhar um cachê. E aí você fala, nossa, amigo, não é. Você tem que ralar. Existe uma ética, né? É uma profissão. Então, assim, você tem uma ética, você tem um mercado, como é que funciona esse mercado, como é que é o tempo, quanto tempo é, o que é um open mic, que é uma coisa que a gente estabeleceu pra a gente, assim, né? Digo, mercado, né? E aí você fez o curso e começou a fazer os seus primeiros opens. Aí comecei a fazer uns showzinhos, assim, bar de graça, essas coisas que a gente faz por muito tempo. E aí eu parei. Parei de vez, assim, cheguei a fazer pouquíssimos shows, na verdade. E aí eu parei porque, como eu era atriz, eu fui chamada pra fazer uma participação numa série no Rio. E aí um diretor falou assim, cara, se você quiser fazer novela, quiser ter a experiência, tem que ficar mais no Rio. E aí eu comecei a fazer tablado no Rio. E aí eu ia toda semana. E aí nisso as peças de teatro já estavam rolando mais, porque eu já tinha entrado também numa peça profissional. E aí eu comecei a fazer só teatro, entrei em 3 peças ao mesmo tempo. Ia pro Rio, fazia aula no tablado. E aí eu entrei numa novela. Aí fiz um teste e entrei numa novela. E aí eu ainda tinha uns shows ainda que me chamavam pra fazer, só que daí começou a não dar mais agenda, porque eu tinha que ter uma disponibilidade
pra Globo. Era meu primeiro trabalho. Eu falei, vou vivenciar isso Foca daqui. isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não adianta ficar fazendo tudo pela metade. Daí eu corria pra São Paulo, fazia o show, não conseguia nem ver minha família, nem meus amigos. Voltava pro Rio, não sabia nada do Rio, porque eu tava indo pra São Paulo no meu tempo de folga. E aí tava uma loucura, eu chegava cansada na gravação. Aí eu falei, quer saber? Deixa eu experimentar isso aqui de vez. E aí eu larguei o stand-up. Fiquei vivendo só na novela. E a cena lá no Rio não estava ainda tão desenvolvida? Não, e eu também não conhecia ninguém, sabe? Não tava desenvolvida. Eu acho que foi até aquele gap, que foi acho que em 2018, 17. Não sei, acho que não tinha... Ficou meio parado. Ficou meio parado. Não tinha ainda as casas do Paulinho Serra, não tinha ainda. Então eu fiquei... E eu não tava por dentro também, eu tava em outra... Como diria o outra Bruno. frequência. Eu tava num outro fluxo, outro direcionamento criativo, sabe? E aí eu acabei parando de vez com a comédia. Vivi esse período da novela, voltei pra São Paulo, falei, acho que eu quero fazer comédia. E aí foi em 2019 que, de fato, eu virei uma página e falei, agora eu vou começar a fazer stand-up. Aí não, aí eu me dediquei, falei, vou sentar, vou escrever, vou fazer show, vou correr atrás de show. E aí o Patrick Maia, inclusive, que me chamou para o meu primeiro show depois de um tempão sem fazer. E aí eu abri a fogueira, 5 minutos de abertura e falei... Vamos ver como é que é isso, né? E aí, super rolou. Aí é aquela coisa de quando funciona, você fala, é isso. Depois, quando não funciona, você fala, vão me matar. Mas é assim que funciona. E quando que você começou a perceber, assim, que você tava com um material bom, que você já tava falando assim, mano, agora eu tô profissional, vou começar a cobrar os shows, vou começar... Acho que essa é uma resposta imediata da plateia. Eu acho que quando você tá num show e as pessoas estão rindo muito, e aí você começa a fazer uma frequência de shows muito bons, e as pessoas vêm te dar um feedback, e você percebe que foi um show bom, eu acho que é aí que você começa a virar uma página. Eu acho que o stand-up, ele é imediato. Tanto que tem gente que fala, hoje o show não foi bom. Eu falei, eu sei, eu tava lá. Eu tava no palco. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Ou quando você começa a se soltar. É engraçado isso, né? Porque até então eu não me sentia pronta, por exemplo, para ter meu solo. Aí comecei a fazer meu texto, comecei a perceber que 15 minutos para mim não era o suficiente. Que eu tinha feito um monte de coisa e não tinha nem começado meu texto ainda, que eu já tinha improvisado algumas outras coisas, já tinha feito uma interação. E eu falei, caramba, eu não consegui falar metade do que eu queria. E aí, aí comecei a estourar tempo, que é um inferno. Isso é um crime na Isso é um comédia. crime. Você estourou tempo, você não, vai ser pra guilhotina. E aí eu comecei a falar, acho que eu tô precisando agora de ter o meu. Fazer o meu show, porque eu tô estourando tempo, tô me sentindo pronta. Eu acho que é muito difícil a gente se encontrar no palco, né? Então é um processo que só você estando no palco para você falar, ah, eu sou isso daqui. Bom, pessoal, quem não conhece, eu sou o Marcelo de Moraes, eu sou um dos criadores, sou criador do Espaço Acústico Comedy. Na verdade, o espaço ele foi criado para que nós possamos cessar show, depois de 10 anos de comédia. Na verdade, a ideia desse acústico seria na Rua do Arojo, lá no centro. Lá a gente acha aquele lugar muito ideal para isso, e perto de metrô e tudo. Quando nós adquirimos esse ponto aqui, nós locamos uma época e depois veio a pandemia, fecharam, o pessoal que estava aqui fechou, e aí eu resolvi reabrir para receber os comediantes, coisa que eu sempre fiz quando eu tinha o comédia stand-up, e receber os amigos comediantes, só que dessa vez eu fiz um negócio melhor. Então é um espaço intimista, onde você pode fazer shows de piadas, testar piadas. É um espaço de 45 lugares, fácil de lotar, fácil de trabalhar, e a ideia nossa é isso, é abrir para a comédia. É um espaço no coração da cidade de São Paulo. Eu estou aqui na Rua da Consolação 2518, em frente à Avenida Paulista. Então eu tenho 2 metrôs, né, 2 estações de metrôs, que é a Paulista e a Estação Consolação. Show sempre de quinta a sábado. A parte tranquila da nossa intimista do nosso acústico é o espaço que nós temos embaixo, que é um café, um come e bebe. Então aqui toma um café e outras pessoas se confraternizam, é muito engraçado, porque às vezes o cara vem aqui para assistir um show, aí ele sai, quem tá teu próximo? Pô, você acha que ainda tem ingresso? Se tiver, o cara dá volta a fazer segunda sessão. Então assim, as pessoas ficam bem à vontade, é seguro, o espaço aqui, a rua é tranquila. Cara, isso é uma coisa muito bacana entre os comediantes, porque aqui nós temos show desde o Open Mic, para quem não conhece o Open Mic, que está começando na comédia agora, então vai testar show, vai testando os seus shows, como os profissionais da comédia, os intermediários dos profissionais da comédia. Os profissionais é muito interessante, por exemplo, nós temos aí grandes comediantes, eu não vou citar um porque eu tenho medo de esquecer o resto, que vem aqui para testar o show. O cara vai fazer um show fora, então ele quer testar o show dele, o solo dele, então ele vem para testar o show. Mas assim, o que é mais legal é que o espaço ele oferece uma gravação muito bacana, então você tem uma locação espetacular para você gravar um show, para testar piada.
para criar, é um espaço bacana. E outra, eu não tenho só a galera de stand-up, eu tenho gente da comédia em geral. Já tive show de improviso, tive show de personagens, já tive show de música também, um acústico de música. Você tem um processo criativo? Eu lembro muito quando a gente fazia o Dopamina, que você chegava no camarim e de passar o texto com outras pessoas, assim. Eu lembro que você escrevia... Teve um momento épico que você foi testar um texto que você usou um prop, que era acho que você usa ainda, que é um tantinho de farinha que você bota aqui, aí no meio desse... E a farinha sai. Eu lembro exatamente no dia que você testou isso no Dopamina, que foi o dia que a piada mais estourou. Ninguém tava esperando isso, assim. E você testa sempre muito no camarim o seu processo. Geralmente você senta para escrever, você chega no palco e vai fazendo, o que você faz? Engraçado, né? Porque ver alguém falando de fora do meu processo é engraçado. É isso, eu me sinto assim, porque eu tenho esse processo caótico, então eu tenho uma ideia, eu acho aquilo legal, acho que aquilo funciona, eu acho engraçado, eu acho que pra mim, eu primeiro tenho que eu achar engraçado. Se eu não achar engraçado, eu já não vou acreditar, não vai dar certo. E aí eu tenho isso, de descobrir no camarim. Pra você ter uma ideia, eu descobri isso no camarim com um giz a primeira vez. Eu tava lá fazendo piada e pensando na piada, e aí eu vi um giz e falei, e se eu usar esse giz aqui? Peguei o giz, farelei, só que ele foi muito pouco, só que entrou muito. E aí eu falei, agora eu vou testar de verdade. Vou pôr uma parada pra fazer mesmo, fazer essa piada valendo. E aí eu tenho muito isso. E às vezes eu falando, verbalizando pra alguém, eu consigo ter ideias, sabe? Então eu cheguei com uma ideia, aí eu falo, me escuta aqui. Aí eu começo a contar, isso aqui, que daí já me abre, sabe? Verbalizar, eu acho que me estimula. Não, eu fiquei impressionada, porque às vezes você ainda usa esse set do pozinho, né? Eu uso, ele abre meu solo, por Não, exemplo. aí eu falo, ela já fez 15 minutos do texto com a farinha no ombro e ninguém percebeu. Aí do nada ela fez... A farinha fez... Muito boa essa ela parte, tem cara. isso, mas eu viro uma refém também, né? Porque eu faço de uniforme sempre meu solo. Mas é pra ter essa surpresa, acho que vale a pena. Eu fiz 2 novelas. Uma chamada Deus Salve o Rei e essa última, Salve-se Quem Puder. Aí todo mundo me pergunta, quando é que você vai fazer a próxima novela? Eu falei, eu não sei, porque eu tô numa trilogia. Que é Deus Salve o Rei, não salvou ninguém. Salve-se Quem Puder, ninguém salva. E eu tô esperando todo mundo se fudeu. Vamos esperar as próximas eleições. Tô brincando. Pra você, o stand-up é um fim para um meio, você faz, mas pra você a atuação é mais importante, hoje a comédia é a sua prioridade, ou nenhum dos dois? Cara, é muito engraçado. Tem muita gente que fala, mas o que você prefere? Eu não largaria nenhum dos dois e eu sou isso. Eu sou isso. Eu sou atriz e eu sou comediante e não tem jeito. Mas se você parar de fazer comédia, eu vou perder uma perna e um braço. Você vai ter que parar de atuar, eu vou perder entendeu? A bacia e a cabeça. Então, assim, isso me completa. E isso me completa de fato. O que eu hoje estabeleço eu não largo nenhum dos dois. Então, eu jamais largaria o stand-up para fazer uma novela. Eu tentaria organizar a minha agenda. Ainda mais agora que eu tô com o meu solo, que é meu filho. Eu quero que isso aconteça. Eu tô me dedicando para isso. Mas eu amo. Então, se me chamarem também para fazer uma série, eu vou amar fazer. Eu não vou falar, não vou fazer porque agora eu tô focada no meu stand-up. Não, eu vou amar fazer. Eu amo isso, amo. E pode ser uma série dramática, não precisa necessariamente ser comédia. Eu gosto disso, eu gosto de atuar. E você não tem que escolher, na verdade, né? Não tem que escolher, eu sou tudo isso. E talvez realmente o meu processo vai ser mais lento, pra eu fazer diversas coisas, porque eu divido meu tempo assim, mas é isso que me realiza, sabe? De repente, alguém que tá mais focado e faz só aquilo, pode ser que ele alcance lugares, né? Sei lá, hoje em dia a gente fala muito de número, sei lá, talvez ele consiga mais seguidores porque ele tem mais vídeo, porque ele posta, porque ele foca mais. Pode ser que o meu processo seja mais lento, mas eu vou estar mais feliz, mais completa. Você esteve em grandes projetos, está ainda participando de grandes projetos de atuação. Você esteve na Salve o Rei, Deus Salve o Rei. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Como que é essa experiência de estar na novela, naquele ritmo de set de gravação, que deve ser uma loucura, deve ser uma experiência totalmente diferente, assim. Eu acho que, assim, a gente ainda que é, sei lá, dos anos 90, a televisão, ela ainda tinha um tamanho, né, de meta, né? Você quer ser atriz, você quer fazer novela, você quer fazer televisão. Então, quando você se depara com uma Globo, é uma mistura de sentimentos, assim, porque é uma realização tua de um tempo que você viveu, que você assistiu muita televisão, né? A internet não tinha tanto quanto é hoje, que hoje abre portas pra caramba, tal, mas existia um pouco essa... uma idealização. Uma idealização de sucesso, de olha onde eu cheguei e tal. E com pessoas, assim, eu não cheguei a contracenar, mas estava na mesma novela e vi atuando tal, que o Marco Nanini,
sabe? Pessoas assim que você fala, caralho, o Linneu da Grande Família. Tipo, eu acho ele incrível, ele é da comédia, sabe? Cara, eu tava numa novela com Tata Werneck, com Marina Rui Barbosa, Bruna Marquezine. Então foi uma experiência muito incrível pra mim. Muito caótica de sentimentos, assim, porque eu também tava fora da minha cidade. Eu tava lá sozinha, vivendo uma experiência única. Larguei as coisas que eu fazia pra viver aquilo. E tem aquela coisa mágica, que é um cenário, por exemplo, na Rede Globo. Então, eu sou do teatro, então a gente pega 2 panos, pendura ali e finge que aquilo é um castelo. De repente, eu tava no meio de um castelo, com cabras de verdade, com figurino medieval, sabe? Com um cavalo, então é muito mágico. Você fala, ai meu Deus, eu trabalho numa taverna, sabe? Super produção. E isso é muito maravilhoso quando você quer atuar, porque daí você vive aquele universo. E aí foi uma experiência muito legal, eu tive a oportunidade do meu personagem crescer, então isso me movimentava, assim, ao mesmo tempo que eu ficava, ai meu Deus, tá horrível, eu não quero me assistir, sabe? Como que é isso? No meio do caminho, você tem o seu personagem tem um peso, uma participação, e aí o diretor vai vendo que você vai saindo bem, vai tendo desenvoltura e ele vai aumentando o seu papel? Isso é possível? Antigamente, eu acho que hoje até tá mudando isso por conta da pandemia, agora as obras parecem que elas estão vindo fechadas em determinados, não sei bem como que tá funcionando, acho que não é mais uma regra, mas antes a obra é aberta. Então eles gravavam alguns episódios, e daí com a opinião popular, com o Ibope, eles iam conduzindo a história. Então, por exemplo, na história ideal, aquele cara ia ficar com aquela mulher. Mas não tá tendo química, o pessoal tá torcendo pra ele conhecer um outro personagem que teve um destaque, e aí eles começam a mudar isso de fato. Eu entrei lá como elenco de apoio. Eu era só uma mulher que trabalhava na taverna, só que ela tinha que estar sempre trabalhando lá, né? Porque não tem como você ficar trocando a garçonete o tempo todo. E aí eu tinha umas falinhas, só que assim, eu me dedicava. Eu ensaiava, eu pedia pros atores ensaiarem comigo e tal. Eu tive muita sorte de ter atores muito generosos, assim. O Doutor Abobrinha, que é o Pascoal da Conceição, foi um que, assim, me ligou um dia e falou, Priscila, porque a gente recebe o roteiro, um parênteses, toda quinta-feira. E aí você sabe como vai ser a sua semana de gravação. E a história também. Então você vai pegando a história, você não recebe, tipo, um bloco fechado, ó, esse é a história. Você vai descobrindo durante as semanas, olha o que vai acontecer. Então, ó, então eu vou beijar na boca, sabe assim? Você vai descobrindo a história junto. E aí eu lembro até do Pascoal, uma vez me ligou e falou assim, Priscila, tem uma cena enorme tua aqui, vem, vamos ensaiar. Porque eu sempre batia texto com ele, e aí ele se sentiu na liberdade e também eu acho que o carinho de falar, pô, ela sempre bate texto comigo, agora que ela vai ter uma cena enorme, vamos bater o texto com ela e tal. E aí eu me dediquei nessa cena, e essa cena, que era uma cena de humor, ela deu uma virada. Acho que o autor, o diretor, vira e fala, rolou legal. Tem um potencial ali. Dá pra gente, se a gente precisar enfiar um personagem aqui, podemos usar essa atriz. E aí foi legal, porque a novela se balançou um pouco, porque ela começou a ir não muito bem no Ibope. E aí eles falaram, vamos ter que mexer nessa história. Vamos ter que mexer. E aí pegaram a peste negra, que matou metade do elenco. E nessa era assim, e a gente descobria que a gente ia morrer na sala de maquiagem. Caramba! Então era assim, então, o cara ia chegar... você morre. E é pior, porque era assim, você chegava lá, eu lembro até hoje, um amigo meu chegou lá, aí a maquiadora virou e falou assim, então a gente tem que fazer uma marca de uma flecha no peito. Aí ele falou, no peito não. No peito eu vou morrer. Ela falou, então. Aí ele não foi no ombro, ela, não, eu vou ter que te contar. Então era sempre uma piada, assim, a gente chegava na maquiagem e vai receber uma flechada na cabeça. Não! Eu vou morrer, não é possível! Assim, a gente ia descobrindo. Então quando veio a peste negra, a gente falou, meu Deus, quem é o próximo que vai estar doente? Então era assim, eu sobrevivi à peste negra, a gente tinha uma brincadeira entre a gente disso, assim. E aí eu descobri que eu ia ser promovida pro castelo. E lá no castelo eu ia ser pivô de um relacionamento. E eu ficava, gente, e a gente vai ter que namorar. Então eu já fazia o quê? Eu já combinava com o ator, falava assim, ó, vamos fazer uma olhadinha aqui, porque daí a gente já conduz a história. E aí o diretor falava, não, mas não pode namorar, porque não tá escrito que vocês vão namorar. Eu falei, não, mas deixa a gente plantar essa semente, deixa a gente plantar essa semente. E aí foi acontecendo, assim, aí foi super legal. Dei o meu primeiro beijo cênico, que todo mundo fala, ai, mas beijo com língua. Eu nem sei se teve língua. Porque eu tava tão prestando atenção na roupa, na marcação, no que eu tinha que fazer, que eu nem lembro se o beijo do menino era bom ou não, sabe? Eu até falei pra ele, depois a gente tinha que resolver isso só pra... Quando só pra me ver se era aquilo aquilo lá mesmo. Você acha que o seu trabalho como atriz, sua formação como atriz, te ajudou ou atrapalhou no stand-up? Me diz você, Dona Luba, que também é. Eu acho que tem os dois lados, né? Eu acho que pra mim ajudou. Eu acho que tem os dois lados. Acho que o primeiro lado
Eu vou falar a parte boa, que eu acho que você tem uma postura num palco. Então você tá ali, você tá com os pés no chão, acho que você sabe se comunicar, acho que você tem uma facilidade... Projetar, exatamente. Projetar, não te assusta tanto ver um público, então não é algo que você vai ficar assim, meu Deus, olha quantas pessoas aqui. Acho que a gente já tem uma naturalidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem aquela desconstrução. Porque, por exemplo, eu subia num palco, eu vestia um personagem, né? Ficava... E tô aqui impostada. Até eu entender que o stand-up, porque stand-up nunca foi algo que eu consumi, eu passei a consumir, até eu entender que quanto mais crua você for no palco, mais interessante talvez você seja. Não dizendo que quem faz personagem, não isso. Mas stand-up tem uma essência sua, né? Aí até eu perceber isso e começar a descascar a minha cebola e falar, essa aqui. Essa aqui sou eu. Acho que eu tive um processo de ainda subir no palco e atuar. Que além de humorista, eu sou atriz, né? Ninguém me conhece aqui, né? Ali atrás, você é minha amiga? Da minha família? Não? Deve ser sim. Fiz show, sabe aonde? Portugal. E o melhor é que em Portugal eles assistem as novelas do Brasil. Eu fiz uma novela na Globo. Então, quando eu fui fazer o show em Portugal, eu fiz a mesma pergunta. Que eu falei assim, alguém aqui me conhece? E foi igualzinho aqui. E eu fico feliz de ver o meu sucesso mesmo. Você teve uma passagem bem legal agora pelo reality Futuro Ex-Porta, dos Porta dos Fundos. Como é que foi essa experiência? Cara, eu acho que foi mais divertido ser selecionada do que participar. Porque assim, era uma seleção de 10 mil pessoas e eu fiquei entre as 10 escolhidas. E foi muito interessante porque eu já tinha feito alguns trabalhos lá. Eu já tinha feito, sei lá, umas gravações com o Fábio Porchat, por exemplo, mas não foi ele que me escolheu. Então isso eu fiquei muito feliz até, sabe? Porque eu falei, poxa, a gente mandou um vídeo e eles assistiram e eu vi eles assistindo e reagindo ao vídeo e rindo pra trás, assim. Eu fiz um vídeo super ousado, na verdade, porque eu não falava uma palavra. Só que eu lembro que na chamada eles falavam assim, façam a gente rir. E aí eu apostei muito que aquilo era muito engraçado. E aí eu fiz com muita cara de pau, assim, meu vídeo eu não falo uma palavra, eu só interage. Eu só interajo com a câmera, assim. Eu acho cafonérrima no último. É difícil pra caramba. Mas eu acho muito engraçado. E aí mais difícil fazer isso do que fazer falando. Não sei. Eu acho que é muito mais difícil você fazer rir sem falar uma palavra. Eu acho, de verdade. Eu acho, porque eu acho que falando você tem um texto engraçado, a coisa pode funcionar. Se você tiver veia, né, se tiver o tom, o timing do humor, vai. E aí eu fiz esse vídeo, aí eu fui selecionada, eu nem acreditei. Eu fiquei, caralho. E aí eu entrei, e aí foi um processo muito doido, assim, porque a gente foi pro Rio e a gente ficou confinado num hotel. Eu lembro que uma vez a gente tava no camarim do Sampa, e você contou de uma estratégia que você teve. Acho que foi no primeiro dia de gravação, você usou... que você usou uma estratégia, e aí, não sei, que parece que foi de interação. Não, eu fiz uma coisa, porque assim, eu entrei achando que era um programa de humoristas, assim, e cheguei lá, não era bem isso. Eram atores. Só que eu tava numa pegada, tipo, humor, a gente tem que fazer sacanagem. E a gente não podia se ver, então a gente ficou uns 15 dias no hotel sem poder sair do quarto. Mas mais por conta do Covid, assim. E aí a gente entrou num grande camarim pra se conhecer. E aí eu achei que tava todo mundo meio Big Brother, assim, sabe? Uma coisa meio, oi, você faz o quê? Vamos lá na frente se apresentar. E aí eu comecei a falar assim, não, vamos fazer uma bagunça. Vamos criar uma polêmica. E aí eu levantei. Eu falei assim, isso não eram as provas, isso era o processo da gente se conhecer, tinham câmeras nesse grande camarim. Tanto que isso nem foi pro ar, uma pena, porque talvez isso justificasse muita coisa. Mas isso é ótimo, porque daí a gente fica sabendo em primeira mão o que rola nos bastidores. Começa agora a fofoca com o Danilo. Focalizando com o Danilo. E aí, eu cheguei e falei assim, gente, eu não sou uma participante, eu sou da produção. E eu tô aqui pra passar a próxima etapa da prova pra vocês. Vamos lá, então? Vamos, gente, vamos, levanta homens pro lado, mulher pro outro. E aí, acho que começou a gerar uma dúvida, começou a gerar uma questão do tipo, acho que ela tá brincando, vou brincar. Teve outras pessoas que ficaram, acho que ela é da produção mesmo. Vamos fazer. E aí, eles começaram a fazer o que eu pedia pra fazer. Eu falei, você elimina alguém. E aí, falava, eu vou eliminar não sei quem, agora você elimina alguém. Nessa hora, já tinha uma menina doida que já falou, gente, ela é da produção mesmo. Tem 11 pessoas aqui. Caramba, e eram 10, né? Comigo, ela tem 11 pessoas aqui. Então, eu comecei a achar muito engraçado isso e comecei a levar isso mais um pouco. Chegou uma hora, eu comecei a rir. Falei, gente, tô brincando, pelo amor de Deus, sou uma participante. Tu entrou na mente da galera. Só que aí, eu senti que eu fiz acho que a galera falou, entendi. Uma breve cagadinha. Então é essa
entendi. E aí eu comecei a achar que eu não tinha mais amigos ali. E aí eu comecei a ficar, além que eu tava confinada, além que a gente tava sendo testada, eu falei, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, agora eu preciso que essas pessoas me amem de novo e gostem Você teve que de mim. reconquistar. E aí... Você criou a sua própria jornada do herói. Eu fiz isso sozinha, e aí foi uma merda, porque tava todo mundo competindo, e todo mundo levava a sério, então começou a virar um sofrimento pra mim. E aí, aí eu tinha uma ideia, que eu falava, não, essa ideia não vai ser boa. As minhas ideias aqui não funcionam, as pessoas vão me odiar. Vou fazer aqui o básico que eu vou fazer, o que todo mundo, né, vai me aceitar. Enfim, aí comecei a me boicotar, comecei a não ter ideia, aí comecei a não dormir. Então, pra mim, o processo psicológico, não parece isso, você vai assistir, vai ser lindo. Eu tava com esse vestido, inclusive. Mas, pra mim, psicologicamente, foi muito difícil. Imagina. Muito difícil. E aí você tem que fazer humor, e aí você tem que escrever. E aí eu fiquei... Porque num programa que é uma competição, não dá pra você jogar no play safe. Não dá pra você jogar assim, vou fazer arroz com feijão. Você tem que ousar, né? E se você, dentro da sua cabeça, tá num lugar, tipo, não posso fazer isso, porque senão vão pensar o quê? Já quebra. O humor, você tem que estar super solto. Super, é ainda isso. mais o Porta, que é totalmente fora da caixa. Pois é. Mas, ao mesmo tempo, eu falando isso, é pra dar um babado. Porque foi muito legal, na verdade. Foi uma experiência maravilhosa. A gente tinha que escrever e ter que atuar. E conhecer pessoas super talentosas. E eu tava junto com pessoas ali que a gente admira o trabalho, né? Eu admiro o Porta dos Fundos, adoraria fazer sketches lá com eles, acho eles super inteligentes. E hoje, assim, você tá trabalhando no seu show solo, que é o show Eu Tô Quase Lá. Vamos falar um pouco disso? O que você tá... Sobre o que você fala, qual que é a energia do show? Eu acho que você vai se identificar. A gente, como atriz, como comediante, a gente não escuta muito, você é muito talentosa. Você tá quase lá. Você vai chegar lá, você vai ver. Então, eu acho que o meu solo, ele tá muito voltado a isso. Aí, eu tô quase lá, hein, gente? Tô no caminho, tô chegando, mas nunca tenho lá. Nunca é suficiente, parece, né? Você fala assim, você tá com 100 mil seguidores, mas você quer 1 milhão, mas daí você quer 2 milhões. Ou então você faz uma novela, mas você quer fazer uma novela das 9, e nada é suficiente, assim, né? Então, você tá sempre quase lá. Parece que o lá nunca, de fato... chega. E aí eu faço uma brincadeira a respeito disso, de falar da experiência. Eu falo bastante sobre histórias que aconteceram comigo. Seu humor, você considera ele mais observacional, mais storytelling? Eu acho que eu fico aí no meio. No meio. A storytelling, eu tô descobrindo isso ainda. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu acho ao mesmo tempo muito difícil. Que eu fico assim, gente, será que as pessoas vão se interessar por essa história? Não sei se você sente isso, às vezes. Mas será que eu... Eu sou zero storytelling, eu não consigo. Eu sou totalmente observacional. Eu acho que eu tento fazer algumas coisas, assim, né? De algumas observações, alguns pontos de vista que eu tenho da vida. Mas eu gosto de contar história também. Então eu tô descobrindo esse outro lado, né? É uma eterna... teste que a gente vai fazendo e se descobrindo, assim. Esse processo de você montar o seu show, você pegou todo o material que você tinha e deu um jeito de costurar? Você criou coisas novas só pra isso? Eu criei algumas coisas novas, mas peguei grande parte do material que eu tinha, fui aumentando algumas coisas, então pra eu poder costurar de fato, né? Então eu tentei pegar, eu tinha vários textos, né? A gente escreve normalmente em sets, né? Então eu peguei vários sets, juntei, tirei alguns outros sets que eu achava que não cabia dentro do que eu queria contar. E aí eu fui amarrando ele, de alguma forma que tivesse uma coerência para ter um começo, meio e fim. E acrescentei algumas coisas que eu achava que caberia para falar o que eu queria dizer mesmo, assim. Então ele é... Mas eu peguei bastante coisa que eu já tinha, que eu achei que cabia ali também. Ainda mais pra gente ter nosso primeiro solo. Eram coisas que eu já sabia que iam funcionar. Eu acho que talvez o mundo ainda não viu, sabe? Dá pra eu circular com ele ainda antes de... Em que momento que você viu que você precisava fazer um solo, assim? Porque eu acho que chega um ponto na carreira de todo comediante, que você tá fazendo show de elenco, você vai fazendo de 15 em 20 em 20, mas chega uma hora que o mercado pede que você tenha, né? É isso. Acho que vai um pouco aquilo que eu falei antes, de eu perceber que eu já tava pronta. De falar, poxa, agora eu tô pronta, porque eu já tava estourando uns tempos, assim, que eu falei, acho que eu preciso de mais um tempo. Se eu contar mais, se eu acrescentar mais um set aqui, não sei o que lá, talvez eu tenha o tempo suficiente pra ter um solo. Então, eu senti essa necessidade no palco, de falar, preciso de mais tempo pra falar. E o mercado. Eu acho que depois da pandemia, começou a ter uma cobrança das casas de comédia, de falar, não tá dando mais pra ter show de elenco. E aí, eles começaram a contratar mais solos. Então, por exemplo, a gente tinha casas que a gente sempre fez e, de repente, eles falaram, não, agora a gente só tá fazendo solo. E, às vezes, por exemplo, é mais barato, até pra, sei lá, em Manaus, contratar um solo de alguém que não é tão famoso, do que levar um elenco inteiro pra fazer show lá. Então, eu falei, poxa, então é mais fácil eu fazer com o elenco que estiver lá e que, às vezes, não é o suficiente pra fazer o show, né? Às vezes, tem lugares que não tem tantos humoristas.
E eu falei, eu preciso fazer solo e assim também. Se não vai, na marra, não, acho que eu ia ficar sempre esperando o momento, sabe? Qual é o nome de vocês? Pedro. Pedro e? Como? Ilios. Eu ouvi. Só não concordei. Ilios. Que interessante. Tem Y? Menos mal. Ilios, que é de grego, significa? Sol. Todo mundo sabia. E vai surgindo uma demanda naturalmente, né? Você tem o seu público agora, uma galera que te acompanha, que se você fizer, vai no seu show pra te ver. Aquele negócio, meu Deus, estão aqui por minha causa, vieram pra mim. Tem uma demanda. Eu acho que o solo, ele vai surgindo naturalmente enquanto você vai recebendo uma demanda de uma galera querendo te ver, querendo ver uma coisa mais aprofundada sua. E isso é muito interessante, porque daí você começa a ver pessoas de Curitiba, vem pra cá, né? A gente recebe muito isso, né? Vem pra Rio Grande do Sul, vem pra BH, e você fica, meu Deus, tem gente que me conhece. E é engraçado também, porque eu tenho algumas pessoas que me acompanham desde quando, assim, comecei a fazer bem no início, e elas vão até hoje no meu show. E eu fico assim, que desespero você vir, porque agora eu tenho que fazer piada nova pra você. Que você já foi em todos os shows, sabe? Eu fico, eu preciso fazer uma piada pra Nath. Seu Paulo. E o seu Paulo ri ainda até hoje, né? Ele ri, mas fala, seu Paulo, você já sabe de qual. Às vezes, eu olho pro seu Paulo e ele tá assim, ó, comigo. Ele tá falando. Ele tá falando a minha piada. Se eu colocar o microfone, ele talvez conte melhor do que eu. Sabe? Faz seu Paulo. Cara. Ele já sabe, mas ele tá sempre muito disponível, né? Eu tenho carinho pelo seu Paulo. Não, ele é um amor. Ele vai, em todo show meu que ele vai, eu fico impressionada que tem uma piada exatamente que eu dou a mesma informação. Toda vez que eu dou a mesma informação, ele ri como se fosse a primeira vez. A informação é, meu pai e minha mãe têm 40 anos de diferença. Meu pai tem 43, minha mãe tem 43, meu pai tem 83. É só isso, não tem nem punch. A hora que eu falo isso, ele fala... Ah, mas aí eu sei por quê. Ele tá pensando, eu posso pegar mais de 43? É isso. Ele sempre vê... Seu Paulo... Você já ouviu essa informação 80 vezes. Como assim você ri toda vez e não tem nem punch ainda? Meu coração se enche de esperança, Danúbia, você não sabe. Não, tem vezes que eu dou essa informação e ele faz ha. Tem vezes que eu falo, minha mãe tem 43, meu pai tem 83. 8ª vez que ele viu, ele faz... Não. Tipo, como? Você sabe? Não é possível que o senhor tenha Alzheimer. Ih, pode ser também. Pode ser. A gente fica falando que seu Paulo vai em todos os shows, na verdade ele nem lembrava que ele já tinha ido. Coitado. Ele nem sabe o nosso nome. Eu sempre, quando ele vai no show, eu pergunto pra ele, sei lá, eu tô no acústico, eu pergunto pra ele, como que tá lá no Bexiga? Porque o seu Paulo, ele é onipresente. Ele tá em todos os comedies. Ao mesmo tempo. Em todas as estreias de solo de todo mundo. Cara, ele é mais que minha mãe. Minha mãe foi uma vez. Com certeza. Pri, você já fez muita coisa diferente na vida, assim, viagem, você já morou na Tailândia. O que tem de história maluca, assim, da sua vida que você fez? Eu sou uma pessoa muito aleatória, né, Dona? Então, se você parar pra pensar, eu sou formada em Direito. Eu trabalhei com MMA. Eu fui apresentadora de um programa de esporte MMA. Morei na Tailândia e fui visitando Ronivon. Assim, então, eu tive uma loja de futebol também. Tive uma academia de ginástica. Eu sou uma pessoa bem aleatória. Assim, eu já fiz muitas coisas, mas morei em Curitiba, depois morei, sabe, assim, coisas... Por quê? Mas minha vida é meio sem nexo. A única coisa que eu acho que é mais normal na minha vida é que eu tenho um pai ausente. Que eu acho que é onde as pessoas, de fato, falam, ufa, algo normal ela tem. Cara, eu morei na Tailândia, de fato. Eu fazia teatro no colégio, larguei. Comecei a namorar um lutador de MMA. E na Tailândia, como chama? O Muay Thai, é como se fosse futebol no Brasil. E aí ele falou, vou morar lá, vamos comigo. Eu falei, vamos. Eu tinha 19 anos, larguei minha faculdade de Direito, que eu já tinha começado a fazer. Fui morar na Tailândia, fiquei lá uns meses. Depois a gente voltou a abrir uma academia de luta. Aí comecei a trabalhar nessa academia de luta. Aí consegui voltar para a faculdade de Direito, me formei na faculdade de Direito. Entrei num curso de férias de teatro. Peguei minha carteira da OAB, porque eu tirei a carteira da OAB, fiz 2 pós-graduações em Direito Ambiental. Tipo, umas coisas que não tem nada a ver, né? E aí eu peguei minha carteirinha, uma cena bem de filme dramático, clichê, peguei minha carteirinha, olhei no espelho. Eu quero ser atriz. Caramba! Como é que eu vou contar pra minha mãe isso? E a sua família aceitou bem, assim? Foi... Cara, minha mãe ficou puta. Que ela virou pra mim e falou assim, por que você já não fez artes cênicas? Sempre te falei pra fazer artes cênicas. Ela sempre me apoiou. Sempre pagou curso de teatro. Eu lembro que eu fazia aquelas coisas de agência de modelo. Ela ia comigo, porque eu queria fazer propaganda, queria trabalhar com a Xuxa. Era assim. E ela sempre me apoiou, não tenho nem que falar da minha mãe. Hoje, ela não quer ir em show nenhum. Te confesso que ela acha um saco, não quer ir. Fala, vamos no show. Ela, não vamos, não. Não vamos no show. Não vai dar. Hoje, já é sexta. Eu falei, mãe, dia de show. Ela, não dá. Mas ela me apoia. Ela às vezes fala pra mim, você não tá escrevendo? Você tem que escrever. Porque você tem que fazer. E eu fico aqui. Nossa, que mudada.
Legal, amiga. Se você tiver algum projeto agora que você queira divulgar, alguns planos para o futuro, redes sociais, o que você tá pensando aí pra vida? É isso, eu tô com o meu solo, essa aqui é a minha fachada, né? Eu tô com o meu solo, tô aí batalhando aí pra poder encher, então se alguém estiver assistindo e for, vai lá no meu Instagram, vê a agenda se você é da tua cidade e vai no show, porque senão não tem show. É isso. E acho que hoje o meu grande projeto é esse. De fato, eu tenho um cuidado com isso, eu quero que as pessoas vão, eu quero que seja bom. E de resto, a gente vai... Tô fazendo as participações aí, algumas coisinhas. Você tava agora também em um filme com a Aline Mineiro, que eu vi. Cinema, foi a sua primeira... Meu primeiro trabalho com cinema. Meu primeiro filme foi divertidíssimo. E é um filme, assim, que ele é de ação, tem luta, tem puxão de cabelo, tem Léo Lins, tem Murilo Couto, tem Aline Mineiro, tá divertido. Assim, é divertido pra mim que gravou, mas a história é super dramática. É super dramática, mas ele tá no NetNow. E o show solo, eu tô quase lá. Tô quase em todo lá, o Brasil. Em todo o Brasil. E é isso. E tem coisa boa aí também. E que eu não posso Sempre contar tem. o que é. Tem uns projetos Segredo, aí, hein? uma loucura. Os projetos acontecendo. E, Pri, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer receber você aqui. Obrigada a você. Eu achei estranho que a gente nem falou sobre o humor feminino. Que isso, Danúbia? É verdade. A gente não vai falar das mulheres na tempo comédia? ainda. Tô brincando, tô zoando. Tô zoando que sempre, né? Quando a mulher é comediante, sim, a gente sim. sempre fala sobre isso. Mas é até bom que a gente não focou só nesse assunto, porque daí não fica Normaliza, só sobre isso, pelo amor né? de Deus, Então, toda mulher que vem aqui, humor feminino, não, a gente falou de muito várias outras difícil coisas e- legais também. É. Mas obrigada por ter vindo, meu amor. Obrigada a você por ter chamado. Espero que dê tudo certo aí. Vai rolar. E esse foi mais um Comediando. Para você não perder mais nenhuma conversa como essa, se inscreva no canal do Polo Cultural no YouTube, curte, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Até a próxima!